É um prazer muito grande estar aqui com vocês, nesse que é o último evento de 2015. 2015 foi um ano bastante intenso para nós em vários aspectos, em termos de adentrar novas áreas, integrar novas áreas de conhecimento ao nosso trabalho. O Rafael depois vai falar um pouquinho. E também foi um ano atípico, porque nós nunca ministramos tantas palestras como nesse ano de 2015. Só o Saulo que está entrando aí viu algumas, né, Saulo? Esse projeto, Manhãs da Inovação, ele é financiado pelo CNPq, como o Rafael falou, e nós percorremos vários estados brasileiros, várias cidades aqui do interior de São Paulo, inclusive sábado agora, semana passada em Brasília, Fortaleza, e transmitindo uma mensagem que a gente acredita que possa ser importante e que coincide com um momento muito interessante do Brasil, né? Em que coisas importantes estão acontecendo. E sexta-feira passada, eu estou acompanhando um pouquinho, né, todo esse processo que está acontecendo no Brasil, eu vi essa frase no jornal: empresas não existem para ajudar a humanidade. E com base nesse fundamento, uma empresa brasileira cresceu, talvez tenha sido a empresa brasileira que mais tenha crescido nesses últimos 12, 13 anos, a ponto do seu principal executivo ter se tornado um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo, um bilionário, né? 13ª fortuna do Brasil, né? E essa empresa tinha, assim, uma série de negócios, como, por exemplo, um dos principais acionistas da empresa Sete Brasil, aquela das sondas do pré-sal, que deu quase 1 bilhão de prejuízo, né, para a Petrobras e para o Brasil. Foi sócio sócio da Petrobras na exploração de petróleo na África, né? A gente sabe como é que aquele continente hoje está em termos de ética e condução do bem comum, né, pelos ditadores de lá, e também dono de uma rede de 120 postos da BR Distribuidora, que ele conseguiu por uma gentileza do Fernando Collor, né, que gratuitamente, com todo o espírito público, né, concedeu para ele. Essa pessoa se chama André Esteves e desde da semana passada o endereço dele é o Presídio Bangu 8, né, no Rio de Janeiro. Então, por que eu começo essa apresentação falando dele? Porque é exatamente o oposto, vamos dizer assim, essa diretriz é exatamente oposta a tudo aquilo que a gente faz e acredita, né? E então existe uma questão de princípio individual, e a gente sabe que cabe a cada um de nós decidir o caminho a seguir, né? Esse final dramático aí que eu coloquei do slide, dizendo onde que ele está morando atualmente, né? Na verdade, eu acredito até uma forma que eu encontro aí de saudar esse momento que a gente está começando a fazer essa depuração, né, das coisas que acontecem no Brasil, onde a gente sabe que muitas empresas são constituídas em fundamentos parecidos com esse, né? E que é um fundamento muito perigoso, que levou, no caso dele, a essa situação, assim como levou o dono da Mendes Júnior, Andrade Gutierrez, Odebrecht e outros que estão, né, também em residências parecidas, um lá em Curitiba, na Polícia Federal, né? E
e que é um perigo em nível individual, é um perigo para a organização e é um grande malefício para toda a sociedade. Então, assim, além de uma questão de um fundamento moral individual, e a moral é sempre individual, né? Quanto à ética é coletiva, é um fundamento, como eu disse, que traz imensos prejuízos a todos nós, imensos prejuízos. Quer dizer, não é só uma questão dele hoje estar preso, né? Respondendo pelos seus atos, tá? Por que falamos isso, né? Porque a nossa linha de trabalho é de que as organizações em geral e as empresas em especial são instrumentos muito importantes da nossa sociedade, muito importantes mesmo, né? As empresas em especial, em primeiro lugar, porque elas são a fonte de geração de riqueza econômica. Então, assim, as riquezas econômicas de um país, de uma nação, de uma cidade, de uma região, elas são geradas exclusivamente através das empresas, seja uma microempresa, seja uma grande corporação internacional. E uma coisa que eu acredito que todos que estão aqui saibam, né, que a distribuição de riqueza é alguma coisa muito boa, muito importante, mas que antes de distribuir riqueza, a gente tem que gerar essa riqueza, né? Então, as empresas têm essa importância fundamental para o desenvolvimento de uma nação, que é gerar as riquezas econômicas. Mas não é só isso, não. Ela tem uma importância social também destacada, uma vez que elas são os principais ou o principal instrumento de geração de emprego. E eu já tive a oportunidade de dizer, considero que o emprego decente é o principal benefício social que possa ser gerado. Não consigo ver um maior do que isso, né? Porque não só permite o sustento da família e com isso a própria integração, o equilíbrio familiar, com tudo que isso tem de importante no sentido de, por exemplo, abrigar suas crianças, os filhos e filhas, né? Evitando que incorram aí nesses graves problemas sociais que a gente vê, como tráfico de droga, prostituição e coisas daquele tipo, tá? Mas ela também tem uma importância muito grande em nível de relações humanas, porque uma característica central do ser humano, nossa, né, minha, tua, de todos nós, é que nós somos seres sociais. É um fundamento da nossa constituição como indivíduos, como seres. De modo que as relações com as quais a gente convive durante o dia, durante os meses, influenciam extremamente a nós mesmos e tudo aquilo que também é influenciado por nós. Há muito tempo atrás eu vi uma pessoa falar um termo que eu nunca tinha pensado, que é poluição social, que é exatamente aquela decorrente de relações degradantes que muitas vezes as pessoas vivem no trabalho, onde existem relações de hierarquia, relações de poder, e com isso, então, essa pessoa, ela fica de alguma forma afetada negativamente e com isso transmitindo para o frentista do posto, para a família, para os amigos e etc. E essas mesmas relações podem ser boas também, porque fundamentalmente as organizações, as empresas são matrizes sociais. Outra coisa é que o trabalho ocupa uma posição central na vida humana. Algumas pessoas, inclusive eu, costumam dizer que a ação humana por excelência é o trabalho. O trabalho é a ação humana por excelência. E é nas empresas que a gente desenvolve o nosso trabalho. E por que ele é tão importante? Por uma série de razões. É através do trabalho que a gente deixa a nossa marca, né, por esse mundo que a gente vive.
que é um instrumento de cidadania e é um instrumento também de desenvolvimento de toda aquela nossa potencialidade, né? Então, existe essa importância muito grande também nesse aspecto, tá? Aquilo que é chamado de alienação no trabalho, que é um trabalho mecânico, é um trabalho que não é integrador dos vários aspectos da nossa própria personalidade, do nosso próprio ser, causa consequências bastante graves para a pessoa, né? E que eu não estou aqui aprofundando exatamente por causa do tempo, né? Mas cada um desses itens a gente podia aprofundar muito mais. Existe um quinto aspecto muito importante das empresas, que é a questão ambiental, uma vez que uma grande parte dos impactos ambientais, seja pelo mau uso dos recursos, seja pela produção feita sem os devidos cuidados, é um dos principais fatores, ou o principal fator de agressão ao meio ambiente físico, tá? E quando eu falo empresas, isso inclui fazendas e todo tipo, né, de empresa, seja do setor primário, secundário ou terciário. Então, isso nos revela, para mim pelo menos, de maneira inequívoca, que não só a empresa ela deve ter uma preocupação com a sociedade, como ela é também um dos principais instrumentos para o desenvolvimento dessa sociedade. E com base nisso, ao longo dos anos, a gente vê o termo sustentabilidade sendo cada vez mais divulgado, cada vez mais falado, né? E sustentabilidade é um termo polissêmico, é um termo que contempla diferentes interpretações, diferentes conceituações, mas todas elas, de uma maneira ou de outra, convergem para o mesmo aspecto, que é o aspecto do bem comum, que é o aspecto de alguma coisa que se sustenta ao longo do tempo, exatamente porque é construído sobre fundamentos sólidos, sendo que esse termo sustentabilidade, na verdade desenvolvimento sustentável, ele tem origem na questão ambiental, na década de 80, né, quando uma comissão da ONU, não tão, vamos dizer assim, expressiva como que está acontecendo agora em Paris, né, desde ontem, mas naquela época já era bastante significativa a presença de chefes de estados, né, e uma comissão de alto nível que foi criada para estudar meio ambiente e desenvolvimento econômico, e que cunhou, então, essa definição do que é desenvolvimento sustentável, ou então sustentabilidade, que é satisfazer tudo aquilo que a gente precisa hoje, lembrando que os nossos netos, tataranetos e tataranetos também vão precisar das mesmas coisas que a gente precisa de hoje: árvore, água, ar puro, terra e etc., né? Esse conceito, ele foi evoluindo ao longo da década de 80 e 90, né? E se chegou, então, a uma conclusão óbvia, que esse equilíbrio ambiental, ele precisa estar, vamos dizer assim, integrado com o desenvolvimento econômico, porque, como eu disse, a riqueza, ela gera a condição de bem-estar. E foi, então, explicitado o terceiro tripé desse conjunto de objetivos e fatores, que é o tripé humano, o tripé da sociedade, as necessidades humanas, que no caso do mundo empresarial a gente pode traduzir principalmente como sendo a necessidade dos próprios trabalhadores e suas famílias. De modo que a integração desses três objetivos deveria ser o grande objetivo de toda organização, o grande objetivo de todo governo, que é desenvolver organizações, desenvolver comunidades, desenvolver cidades que integrem equilíbrio ambiental, desenvolvimento econômico e
atendendo às necessidades das pessoas, que, aliás, em última análise, é para isso que existem todas essas coisas que eu falei, né? Governos, empresas, ou pelo menos deveria ser. Nós aqui no Gaia traduzimos isso, né, sintetizamos por competitividade com qualidade de vida, que é uma maneira que a gente encontra para tornar mais clara a nossa abordagem desse ponto. Isso, então, nos remete ao último slide desse preâmbulo, na verdade, né, que é o seguinte: estamos diante, meus amigos, de um grande desafio. Quem estamos? O mundo, sociedade humana, sociedade brasileira, né, que é a construção, o desenvolvimento de empresas que sejam competitivas. Isso é fundamental, a gente nunca pode esquecer isso, tá? É muito mais fácil a gente fazer um navio de papel. Só que navio de papel não suporta as ondas do mar. Então, empresa precisa ser forte para suportar todos os desafios desses mercados ultra competitivos em que estão inseridas. Então, não basta ser humanizada, não basta ter equilíbrio ambiental, ela precisa ser competitiva pela sua própria natureza. Digamos assim, é uma luta efetiva que toda empresa tem, em primeiro lugar, para a sua própria sobrevivência. Então, o grande desafio é esse: como fazer frente a esses desafios sendo humanizada, respeitando todas essas demandas que eu comentei aqui. E é para comentar um pouquinho a respeito disso é que nós estamos, então, nesse dia de hoje, né, abordando mais um aspecto daquilo que a gente acredita, pratica, pesquisa, estuda e dissemina, né, com esse tema aí: aprendizagem integrada ao trabalho e o desenvolvimento estratégico do capital humano. Ok? Bom, então vamos lá. Então, qual é o grande problema, né, que eu estava mencionando agora? Né? É que a empresa precisa se manter razoavelmente bem-sucedida, de preferência bastante bem-sucedida, nesses mercados de hoje. Então, para isso, ela precisa ser competitiva hoje. Por quê? Porque os mercados, na sua grande maioria, tem muito mais empresas oferecendo bens e serviços do que empresa querendo comprar, que é isso que define a competitividade ou o nível de competitividade de um mercado. Uma outra característica importante do mercado é que ele muda rápida e continuamente, em praticamente todos os seus aspectos tecnológicos, econômicos, comportamentais, regulamentados, enfim, todos os aspectos, né? E, portanto, a empresa precisa implantar mudanças contínuas, mudanças que agreguem valor ao seu próprio negócio, que a gente chama de inovação. E o terceiro aspecto é que a gente vive uma situação em praticamente todo mundo, mas no Brasil em especial, onde os desafios são bem maiores do que os recursos humanos e financeiros que a gente tem para enfrentá-los. Então, esse é, do ponto de vista puramente mercadológico, a situação que se apresenta para as empresas e que a gente precisa dar conta de como resolver. E aí, algo que eu percebo já há mais de 25 anos que eu estou nessa lida, né, de trabalhar com empresas e sempre num órgão como o CTI, que é um órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, portanto um órgão público, portanto lidando com diferentes empresas, diferentes grupos de empresas no Brasil inteiro, fazendo as coisas que a gente continua fazendo até hoje, né? E que mostra, uma das coisas que revelou é o quanto que a gente ainda precisa entender o papel da gestão. O que é
gerenciar uma empresa, né? Que podemos traduzir, sintetizar de várias formas. Mas uma delas, que me ocorre nesse momento, é que a gestão está para a empresa, assim como o software está para um sistema informatizado, né? O que faz o software? Ele articula os vários elementos físicos do sistema, né? Memórias, dispositivos de entrada, dispositivos de saída, dispositivos de transmissão, de maneira a realizar melhor uma determinada tarefa. Com isso eu quero dizer que a eficiência e a eficácia de uma empresa depende extremamente da competência gerencial. Ou seja, a gente não vai conseguir enfrentar esses desafios que são de envergadura, não são desafios pequenos, com pouca competência, com pouca inteligência gerencial. E é interessante que as pessoas não se dão conta disso. O barbeiro precisa ter competência, o cozinheiro precisa ter competência, o garçom precisa ter competência, a telefonista precisa ter competência, e o gestor nasceu sabendo, né? Todos nós nascemos gestores, o que é uma grande falácia, né? E tanto isso é verdade que existe uma grande lacuna, uma grande falta de competência gerencial no mercado, é que a gente vê empresas, vamos dizer assim, pernas de pau. Você fala, não é possível. Como é que uma empresa consegue ser tão ruim assim e se manter no mercado? É só olhar os concorrentes, porque o mercado é uma competição, né? E o mercado não é Liga Champions League da Europa. Está mais para a várzea de Mato Fundo do que para a Champions League. Então, assim, perna de pau sobrevive, consegue, né? Mas à medida que aparecem empresas com níveis de competência gerencial maiores, a gente consegue perceber o efeito disso, e a história tem vários exemplos, como, por exemplo, o milagre japonês pós-guerra. Mas eu não tenho tempo aqui para a gente aprofundar. E uma outra coisa que eu observei é assim, a grande novidade, a grande inovação que a gente precisa na empresa é aplicar aquilo que faz 100 anos que a gente vem falando, a gente ouve, né? O Taylor, que é tão criticado, os fundamentos dele, se tivessem aplicados da forma como ele trouxe, a maioria das empresas estaria muito melhor do que está hoje. Então, no final da década de 80, o Kaplan e Norton, dois pesquisadores americanos da área organizacional, observaram que tinha empresas que eram muito bem sucedidas no ano, 3 anos depois faliam. E eles perceberam uma coisa que até hoje a maioria das empresas ainda não percebeu, que a mera gestão financeira não é suficiente para garantir a sustentabilidade, o sucesso da empresa ao longo do tempo nos mercados atuais. Que é tão inteligente dirigir uma empresa olhando planilhas financeiras, como dirigir um Boeing olhando para o tanque de combustível. Tão inteligente quanto, né? E naquela época, então, não é novo. E, na verdade, a japonesada já falava isso antes. Mas como o único país que existe no mundo mesmo é os Estados Unidos, né? Então começa a valer a partir daí, né? Então ele trouxe o Balance Scorecard, que é um conjunto integrado de indicadores multidimensionais, humanos, de processos, etc. E nesse livro, eles mostram que a base, a raiz das vantagens competitivas, na verdade, está aqui, né? Na capacidade de aprender da empresa, né? Estabelecendo, então, essas relações causais, de causa e efeito. Isso aqui é de 1990, nós estamos falando, então, de quase 30 anos, né? E nós, aqui no Gaia, alguns de vocês já viram, traduzimos aquilo lá, né? Vamos dizer assim, de uma forma um pouquinho mais esmiuçada, e quem nunca viu a gente falar a respeito disso, está no YouTube, já apresentei pelo menos 2 vezes,
né, a explicação detalhada dessas relações de causa e efeito, de modo a revelar basicamente a mesma coisa que o Balance Scorecard revela. Quer dizer, aqui existe uma relação de causa e efeito, né, onde isso aqui é a parte visível. Uma empresa bem-sucedida, ela é consequência do trabalho articulado de uma série de elementos e variáveis, os quais, né, esses elementos são organizados e direcionados através daquilo que a gente chama de estratégia. E que a base de tudo isso são as competências organizacionais. Então, meus amigos, se existe um mercado muito competitivo, o que significa isso? Que os níveis de desempenho vão sendo sucessivamente melhorados, assim como numa competição esportiva, né? O Usain Bolt cada vez corre um pouquinho mais rápido. Não sei quem cada vez pula um pouquinho mais alto, não é assim? Não sei quem salta em distância cada vez maior, tá? Então, no mercado assim, as empresas obrigatoriamente, não é uma opção, elas precisam não só melhorar esse nível de desempenho, ou seja, o nível da sua competência, como também realinhá-la. Por quê? Porque às vezes às vezes não, quase sempre, né? Aquilo que está indo bem hoje, amanhã, pela própria dinâmica do mercado, tem que ser modificado. Faz sentido para vocês? Eu estou falando assim, né, muito rápido, colocando uma série de questões, nunca perdendo de vista que nós estamos em busca, quer dizer, o que eu estou procurando fazer aqui é buscar um caminho para construir aquela empresa sustentável. Para nós, não basta a empresa ser competitiva, para nós do Gaia. Eu acho que para a sociedade também não. Né? Não basta ser competitiva, ela tem que ser competitiva com qualidade de vida, senão não funciona. Ok? Então vamos lá. Então, o que é essa competência organizacional? Tá? Me ajuda com o tempo aí, tá, Emília? Já deu 30 minutos? O que é essa competência organizacional? Competência, qualquer pessoa entende o seu significado. A maioria dos conceitos na empresa, ela foge do senso comum. O que as pessoas pensam que é estratégia não é exatamente o que é, qualidade, assim por diante. Mas competência coincide. Aquele senso comum de competência é a capacidade de fazer as coisas bem feitas, capacidade de agir adequadamente, né? Só que na empresa, numa organização qualquer, eu estou falando de empresa, mas isso vale para outras organizações, como hospitais, escolas, centro de pesquisa, corpo de bombeiro, unidade beneficente, é genérico, né? Ela é formada essa competência é formada tanto por elementos humanos, como por elementos físicos, tangíveis, que nós chamamos de estruturais. Por exemplo, quando você liga para um call center, a sua percepção de que o atendimento foi bem feito, ou seja, que houve competência do outro lado, depende, obviamente, da competência humana, pessoal, daquele atendente. Mas depende também do sistema de informação, depende inclusive da própria disponibilidade de linha telefônica. Tudo isso está dentro do que eu estou chamando de competência estrutural. Né? Uma boa transportadora é formada por bons motoristas e bons caminhões e assim por diante. Ok? Agora, quando a gente fala da competência humana, que é o foco do nosso encontro de hoje, nós do Gaia trabalhamos essas coisas de maneira integrada, né? Mas hoje aqui o foco é a competência humana. A gente gosta de um modelo que é bastante conhecido no mundo corporativo e que até hoje não conheço nada melhor para a gente tentar entender o que faz uma pessoa ser competente, ou seja, agir adequadamente. E esse modelo se chama CHA, né? Exatamente porque nos mostra que a competência é um conjunto
de elementos ligados a conhecimento, habilidades e atitudes. A diferença entre essas três coisas não é muito óbvia. Um dos temas que eu trabalho, ministro cursos, etc., é a educação corporativa. Então, eu já dei cursos de educação corporativa, geralmente para pessoas profissionais da área de recursos humanos, gente que trabalha com isso, e não é tão óbvio assim, o que é a diferença entre as coisas, então não é aqui hoje que a gente vai tentar aprofundar. Mas eu chamo a atenção do seguinte, aquilo que nós entendemos por conhecimento é a parte da competência que nos mostra o que fazer e por que fazer. É entender o que está fazendo. A habilidade é aquela parte da competência que nos permite identificar como fazer. É a nossa capacidade de fazer. Essa habilidade, muitas vezes, se confunde com a própria competência, mas é uma coisa um pouco diferente. A gente sabe quando a pessoa está, vamos dizer, emulando simplesmente, repetindo simplesmente, é quando você muda as condições e a pessoa consegue fazer essa alteração. Ou seja, a gente pode aprender alguma coisa por mera repetição. Então, a gente estaria falando somente de habilidade. Existe uma terceira componente que é da máxima importância, mas como a gente geralmente não consegue entender a essência das coisas, é a parte comportamental, atitudinal, que é, digamos assim, o ser humano, que cada um é, independente do trabalho que está executando. Essa é uma dimensão da competência onde se percebe cada vez mais o seu valor, prático inclusive, porque é nessa dimensão da competência é que estão coisas como, por exemplo, saber trabalhar em equipe, que é fundamental para o sucesso de uma organização, porque tudo na empresa é coletivo. É nessa dimensão que está a nossa flexibilidade em se adequar às circunstâncias, a saber se comunicar, a ter atitudes proativas, a compreender o outro. Não sei se eu falei comunicar, e respeito. Então, não só ela exerce uma influência extremamente forte, e é só saber olhar, a gente vê muito efetiva, quer dizer, é real mesmo, não é uma coisa, digamos, puramente romântica. Ela tem uma consequência direta no desempenho competitivo, como também é a mais difícil de mudar. E por isso mesmo que ela precisa ser cada vez mais conhecida para a gente saber fazer as escolhas corretas. Tá? Então, é dessa maneira que a gente entende o que é a competência organizacional. Então, nesse ponto, a gente já pode pensar assim. Quando mostra aquela figura, basta trabalhar as competências, a gente não pode ser ingênuo de achar que essas coisas se conseguem assim. Por quê? Em primeiro lugar, uma competência ela é formada por múltiplos elementos. Segundo lugar, a competência é sempre coletiva. Terceiro lugar, não se trata de desenvolver competência, se trata de desenvolver a competência correta no ritmo correto. Faz sentido para vocês? E isso tudo é um grande desafio. Ok? Que quem dá conta disso tudo que eu estou falando é a estratégia. Porque a estratégia é o que consegue enxergar o todo da empresa. Que consegue, então, observar os movimentos de mercado, identificar ameaças e oportunidades, traduzir isso numa linguagem que possa ser entendida pelos diversos departamentos e fazer os realinhamentos necessários. Não é tarefa para amador. Se nós mudarmos um único parafuso desse equipamento, que ele deve ter algumas dezenas de componentes, um único parafuso, nós vamos ter que mudar alguma coisa no setor de compras, alguma coisa no almoxarifado, alguma coisa na produção, tipo o ferramental, a instrução de trabalho.
nós vamos ter que mudar um código no ERP, no sistema informatizado, a gente vai ter que mudar o manual de instrução, a gente vai ter que fazer mudanças na assistência técnica, por uma pequena mudança num parafuso. Então, isso não é coisa para amador. A gente tem que aprender como fazer isso. Então, não é desenvolver competência, é desenvolver competência que precisa ser desenvolvida na velocidade que precisa ser desenvolvida. Isso é um grande desafio, tá? Bom, e para lidar com tudo isso, então também tem uma outra apresentação nossa, em que a gente mostra como que podemos enfrentar tudo isso que eu estou falando até agora, usando um ativo econômico chamado capital humano. Capital humano é um ativo econômico, assim como dinheiro é um ativo econômico, assim como equipamento é um ativo econômico e etc. E é a base do conjunto dos ativos intangíveis que nós chamamos de capital intelectual. Então, o que é capital humano? Capital humano é o conjunto de conhecimentos e competência das pessoas que trabalham lá, colocados a serviço da empresa. Então, ela não é a pessoa. Capital humano não é a pessoa. Capital humano vem da pessoa. Muito diferente. Então, qual é a diferença entre o Messi e o João Pinga? Ambos jogam com a camisa 10, ambos têm 90 minutos, tem uma bola, tem um gol, as regras todas estabelecidas. O que o Messi consegue fazer com esses mesmos recursos tangíveis? Essa diferença é o capital humano, né? Para ficar assim bem chão, a gente entender a diferença. Porque parece incrível que as pessoas ainda não perceberam isso. Pode ter percebido num nível de informação, mas assim, no nível de transformação de comportamento, que é, por exemplo, refletido na hora de definir uma prioridade, isso não acontece. Não se percebe ainda o valor que existe nesse elemento fundamental que se chama capital humano, né? E então, assim, é uma consequência, aí a gente vai naquela assim, meio de lógica, né? Bem de engenheiro mesmo, né? Tentando mostrar de uma maneira estruturada essas coisas que muita gente fala há muito tempo, né? Então, se a raiz da vantagem competitiva são as competências, como está mostrado há muitos anos, e se um recurso da empresa subutilizado, com uma relação custo-benefício sempre muito favorável, é o capital humano, então, assim, é muito provável, há uma grande chance que um dos locais de melhor custo-benefício para investimento da empresa, e investimento é dinheiro, é tempo, é atenção, é exatamente no desenvolvimento, na gestão competente do capital humano. E eu friso gestão competente, porque a gente tem atendido muitas empresas que valorizam o ser humano, valorizam mesmo assim, a ponto de passar do ponto, mas não sabe gerenciar com competência. Que o grande problema da empresa é exatamente a maneira meio frouxa, a maneira laissez-faire que gerencia os seus próprios trabalhadores. Então, veja bem, a gente aqui não está assim sendo porta-voz de, temos que ser bonzinho, amarmos uns aos outros, a empresa não é vamos dizer, um local de piquenique, ela não é uma unidade assistencial. A empresa, como já foi falado, ela está numa batalha bastante dura. Então, a gestão competente do capital humano implica na valorização da pessoa, mas também na mobilização da pessoa para exercer, para agir em conformidade com essa gama de desafios muito grandes. Então, tem exemplos assim, muito fortes, a gente não pode, claro, explicitar, que a gente verifica isso. Tá? Bom, então,
nós estamos falando do desenvolvimento de competência. Isso nós chamamos de aprendizagem, né? A aprendizagem, inclusive no mundo educacional, já há alguns anos, já tem essa abordagem. O que é o processo de ensino-aprendizagem numa escola? É o processo de desenvolvimento de competências. Qual que é o contrário disso? Seria a visão chamada conteudista, em que eu vou lá simplesmente passar conteúdo, né? Sendo que a visão mais atual é que o objetivo é desenvolver a capacidade das pessoas agirem adequadamente naquele contexto que ela tem que atuar, né? Então, a aprendizagem organizacional é, para nós, obviamente, o ganho de competência, que é aprender. Aprender é ganhar competência, que se traduz, é uma outra forma de falar a mesma coisa, pela geração de capital humano, tá? E isso, então, precisa ser feito, como falei há pouco, com eficiência, ou seja, aproveitando melhor os recursos, e eficácia, ou seja, de forma a atender bem os objetivos. E a melhor forma que nós identificamos é que a aprendizagem ela tem que estar integrada dentro dos próprios processos de trabalho. Não é uma coisa da pessoa trabalha, depois, num momento qualquer, tira ela, faz um curso, ela volta, trabalha. Não é a melhor forma, né? O próprio processo de trabalho ele tem que ser desenhado para que ele permita uma aprendizagem contínua. Nós chamamos isso de TCD, que é a integração do trabalho, a capacitação profissional e o desenvolvimento pessoal. A gente tem um capítulo de um livro nosso que a gente explora e mostra como que isso é importante, como é que pode ser aplicado nos diferentes tipos de organização. Tá? Então, o nosso grande objetivo, a nossa grande mensagem é fazer da empresa uma escola de aprendizagem contínua. Por quê? Porque é bacaninha? Porque é moderninho? Não. Porque o mercado não para de mudar. Ela tem que fazer isso. O que a gente está propondo é fazer isso de uma maneira estruturada, com mais eficiência e eficácia. Tá? E aí, o que acontece? Né? O nosso grupo ele tem esse grande foco de estudo, de pesquisa, de desenvolvimento de metodologia. E é um grupo multidisciplinar, onde a gente reúne pessoas das várias áreas de conhecimento, porque essas coisas, assim como todas as coisas na empresa, depende da integração de múltiplos saberes, saberes tecnológicos, saberes sobre ser humano, saber sobre mercado e etc. Né? E essa moça aqui, eu pedi para ela fazer o seguinte, né? Que nós, então, entendemos que o desenvolvimento da competência é um grande fator de promoção e valorização do ser humano, por múltiplos aspectos. Aí eu pedi para a Giovana, que é mestre em engenharia de produção, né, mas tem assim um tempero, uma visão mais humanística, para ela fazer esse estudo de múltiplos fatores. Isso que está apresentado aí é a síntese, o negócio era mais complicado ainda. Então eu vou pedir para ela explicar rapidamente as relações que existem entre esses fatores aí. Giovana Garrido. Olá, pessoal, bom dia. Se você quiser apontar aí. Então, primeiramente, aqui temos uma representação sistêmica da aprendizagem organizacional no contexto do trabalho, né? Ressaltando aqui a relação diretamente proporcional que existe entre a aprendizagem e o desempenho no trabalho, que é uma questão que é bastante debatida. No entanto, o que se demonstra aqui é que, pela aprendizagem se tratar de um fenômeno que envolve os seres humanos e o desempenho ser um efeito de uma ação humana,
é importante, é imprescindível analisar essa relação por meio de um viés mais subjetivo. Então, o que é demonstrado aqui é um mapa sistêmico visando demonstrar a forma como a motivação ela atua como um elemento intermediário dessa relação entre aprendizagem e desempenho no trabalho, mostrando ali as principais relações de causalidade que existem entre a aprendizagem organizacional e a motivação. A primeira coisa que deve se mostrar aqui, salientar, é que toda essa representação, ela tem influência, ela tem como âncora duas questões. Uma que é relacionada ao significado do trabalho. Hoje nós sabemos que o trabalho ele desempenha um papel central na figura dos seres humanos, a ponto de ele constituir a própria identidade do trabalhador. É o trabalho que faz a intermediação entre o sujeito, entre o trabalhador e o próprio mundo que o circunda. Então, considera-se que o trabalho como parte integradora da identidade individual. Uma outra âncora que merece aqui atenção é a própria essência humana. Nós sabemos que todos os seres humanos, eles demandam competências, eles se frustram pela falta de crescimento no trabalho. Então, a primeira consideração que deve ser feita aqui é que a aprendizagem organizacional, ao mesmo tempo que ela consiste num modelo que mobiliza os trabalhadores ao melhor desempenho no trabalho, ela também gera no indivíduo um certo reconhecimento identitário. Ou seja, por toda essa questão de identidade que o trabalho carrega consigo, uma vez que você desenvolve as competências do trabalhador, você vai estar reconhecendo a identidade desse trabalhador. Consequentemente, uma vez que a identidade é reconhecida, ela gera um certo reconhecimento do próprio ser desse trabalhador, um reconhecimento de sua própria imagem. Então, o indivíduo ele passa a desfrutar de uma sensação de prazer, de maiores índices de autoestima no trabalho, de uma certa autorrealização com aquilo que ele faz. E nós sabemos que essas variáveis prazer, autoestima e autorrealização, elas consistem o topo daquela pirâmide de Maslow, das necessidades humanas. Então, uma vez que o trabalho gera esse reconhecimento, gera esses sentimentos, fomenta esses sentimentos, pode-se dizer que o indivíduo ele acaba sendo induzido a um estado de representação valorizante, que traduzindo, é a satisfação de suas próprias necessidades no trabalho. Aqui vale enfatizar que, como vocês notam, a representação valorizante ela tem uma relação direta com a aprendizagem. Nós sabemos que a aprendizagem é um processo afetivo, então ele dificilmente ocorre em situações de autoestima, prazeres baixos, em níveis baixos desses sentimentos. Por isso, essa relação é diretamente proporcional entre a representação valorizante e a aprendizagem. E nós sabemos que ninguém é capaz de motivar ninguém. No entanto, uma vez que o indivíduo ele desfruta desse estado de representação valorizante, de satisfação de suas necessidades, ele acaba sendo induzido a um processo de motivação intrínseca, que aqui nesse mapa sistêmico ele atua como um elemento central que tem uma relação direta com o próprio fenômeno de aprendizagem. Ou seja, a motivação ela é um sentimento que ela se porta como um elemento imprescindível para que a própria aprendizagem aconteça, que ela gere os efeitos que ela possivelmente tem a intenção de gerar. E nós sabemos que a motivação, que é dessa variável motivação, que suscita, que procede toda a ação humana. Então, entende-se que, uma vez que o processo de aprendizagem ele gera uma maior motivação no trabalho, o indivíduo tende a ser mais produtivo, ele tende a ter um envolvimento melhor com o trabalho que ele executa, ele tende a executar as coisas que ele faz com mais qualidade, com mais eficácia, e, consequentemente, trazendo para a realidade toda essa questão para um dos principais problemas envolvendo o capital humano, pode-se dizer que, uma vez que o indivíduo ele é mais motivado, menores são os índices de presenteísmo no trabalho, de absenteísmo e a própria rotatividade no trabalho. Mostrando, então, que a motivação é o que direciona toda essa relação ao desempenho no trabalho, mostrando que desempenho ele não consiste apenas de uma competência aprimorada, mas sim da sua própria relação
com a motivação no trabalho. Então, é um fator bastante importante em toda essa questão. Trazendo para a realidade do grupo do Gaia, nós temos aqui a presença da variável qualidade de vida. Nós sabemos que, uma vez que o indivíduo tem suas necessidades satisfeitas, ele tem um reconhecimento, uma certa valorização de si mesmo, e também motivado, ele tende a ter um teor melhor de qualidade de vida no trabalho. Que, uma vez combinada com o desempenho que ele alcança em toda essa questão, nós somos direcionados, então, à sustentabilidade organizacional, que nós definimos aqui como competitividade com qualidade de vida, que acaba sendo um elemento, um fenômeno que tem esse poder de alimentação, que procede toda essa relação em um processo de alimentação. Muito bom. Obrigado, viu? 3 rápidos detalhes. Primeiro, eu pedi para ela fazer isso há meia hora atrás, tá? Peguei ela assim no pulo, como se diz, né? Segundo, o seguinte, existe uma convicção, não é uma crença, né? Que a aprendizagem, ela está ligada com... ela é um elemento constituinte do ser humano saudável. A gente se baseia no fato de que nós nascemos totalmente despreparados para a vida, ao contrário da maioria das outras criaturas, né? Por exemplo, um bezerrinho ele já nasce andando, sai mamando, né? Uma tartaruguinha sai do ovo, já sai nadando como uma tartaruga mesmo. E a gente não. A gente aprende tudo, absolutamente tudo nós temos que aprender. Isso, então, indica que isso está presente na nossa identidade mais profunda. Todo o nosso aspecto fisiológico, cognitivo e até transcendental, a gente pode imaginar, que é esse direcionamento para o aprender. Então, esse é um ponto. Então, não sei se faz sentido para vocês, né? Mas, assim, a qualidade de vida no trabalho passa por ser um trabalho que promove o próprio desenvolvimento do ser humano. E um segundo aspecto, essa coisa complicada aí, é que nós estamos avançando cada vez mais na direção de trabalhar com modelos matemáticos, fazer simulações, procurar quantificar um pouco mais essas coisas, sabendo que elas são de, vamos dizer assim, de estabelecimento de relações extremamente complexas, que ninguém é ingênuo a ponto de achar que a gente pode, por exemplo, fazer cálculos quantitativos, do tipo assim, quanto mais eu motivo o Rogério em 2,3% a mais, e ele vai produzir 1,25% a mais. Não é isso. Nós estamos falando de tendências, né? E é isso que a Giovana mostrou para a gente. E aí está complicado, mas basta olhar para você mesmo, né? Aquilo, quando você está se desenvolvendo, está fazendo coisa legal, né? Pô, tinha um desafio, eu consegui se superar. Como que você se sente? Qual é a sua sensação? Qual é o seu sentimento? É legal para você trabalhar repetidamente, fazendo a mesma coisa o tempo todo? Está no mesmo nível de desempenho o tempo todo? Ou esse superar desafios constantemente, superar a si mesmo, né? Ele traz coisas positivas. Você fazia 30 abdominais, agora consegue fazer 35. Você não sabia resolver um problema, agora você sabe resolver. Não sabia falar uma língua, agora sabe fazer. Qual é o sentimento que você tem? Essa aqui é a ideia por trás disso aí, ok? Bom, então, essa aprendizagem integrada ao trabalho, né? TCD, Trabalho, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Pessoal, ele tem alguns fundamentos, né? Um deles é que, exatamente, aprender é desenvolver competências, habilidades e atitudes. E como que a gente faz isso? É uma das grandes vantagens de trabalhar com esse modelo aí.
é que cada um desses elementos não é só uma questão da gente definir conhecimento, habilidade e tal, por simples diletantismo, né? Mas porque tem uma implicação de ordem prática. Porque se eu quero desenvolver conhecimento, eu tenho que estimular reflexão. Se eu quero desenvolver habilidade, eu tenho que desenvolver prática, eu tenho que colocar a pessoa em prática. E se eu quiser desenvolver atitude, eu tenho que sensibilizar. Então, para cada um desses componentes, a gente tem mecanismos diferentes. Então, assim, você tem lá na tua empresa uma pessoa que trabalha 20 anos com aquela atividade. Ele pode ser até analfabeto, até porque competência e analfabetismo não tem uma relação direta, né? Mas essa pessoa, provavelmente, ela tem uma deficiência muito maior em conhecimento do que habilidade. Então, de repente, você dá uma atividade prática para ela fazer, não vai acrescentar quase nada em termos de competência. Ao passo que, se ela entender o fundamento daquilo que ela está fazendo, o seu nível de competência aumenta. E vice-versa. O Júnior saiu da Politécnica, passou em primeiro lugar no vestibular, ele chega lá na empresa, você dá mais um livro para ele ler, mais um curso teórico para ele assistir, não vai mudar muito o seu nível de competência. Faz sentido para vocês? Essa é uma das aplicações práticas da coisa. O outro, aquilo que eu disse, né, o outro aspecto é que a melhor forma da gente aprender não é ficar fazendo, ou então estudando. Melhor forma é ciclar essas duas coisas. Ação e reflexão. Eu faço e reflito sobre aquilo que eu fiz. Isso gera uma espiral de aprendizagem extremamente positiva. E isso na empresa, isso inclusive em escola é para ser aplicado. Tanto que isso vem, até cito aí, Perrenot, que é um educador, pessoa que trabalha no campo da educação. Mas esse mesmo princípio, esse mesmo fundamento, ele pode ser aplicado na empresa. E as empresas aplicam, né? Coisas assim simples, do tipo fazer uma reunião todo dia de 10 minutos e dizer, olha, estamos desperdiçando muito material. O que está acontecendo? A gente está demorando muito, como podemos ser um pouquinho mais rápido? Coisas assim, né? Estou passando rapidamente aí pelos fundamentos. Aí tem um terceiro fundamento, que eu vou falar daqui a pouco, e ele está baseado no modelo que esses dois japoneses aí, Nonaka e Takeuchi, trouxeram no campo do conhecimento organizacional. Então, é um modelo da criação do conhecimento organizacional, ou seja, como que a empresa gera conhecimento. É isso que esse modelo mostra aqui. É uma figura complicada, né? E eu vou procurar explicar de uma maneira bem simples, mas antes de explicar um pouquinho melhor a figura, né, lembrar o seguinte: dentro de uma empresa existem níveis, nós chamamos, é um outro palavrão aqui do dia, níveis ontológicos, né? O primeiro é o indivíduo, é cada um de nós. O segundo nível é o nível do grupo, aquele pessoal lá que trabalha perto de você, no seu departamento, na sua área, no seu setor. E tem a organização como um todo. Então, como está mostrado aqui, isso é uma espiral, de modo que eu posso começar em qualquer desses quadrantes. Mas eu vou começar dentro desse quadrante do indivíduo, né? Então, estou no nível do indivíduo. Então, eu estou lá na empresa, não sou uma pessoa alienada, ou seja, estou ligado no lance, estou prestando atenção no que está acontecendo e eu aprendo alguma coisa a respeito do meu trabalho. Por exemplo, como comprar melhor. Por exemplo, como operar melhor minha máquina. Por exemplo, como desenvolver melhor um código. Enfim, qualquer coisa. Como atender melhor alguém na recepção. Como secretariar melhor uma pessoa. Como conduzir melhor uma reunião. Não importa, qualquer coisa ligada ao meu trabalho, né? Então, essa aprendizagem se dá no nosso interior.
Porque o conhecimento ele existe na mente humana, ele pertence à dimensão interior do ser humano. Onde é que está o conhecimento? Ele não está explícito, ele está dentro da nossa mente. É o único lugar que pode existir conhecimento, é dentro de cada um de nós. Só que eu trabalho com a Giovana, né? E há uma socialização desse conhecimento explícita ou não. Eu posso explicitar, olha, Giovana, tem um jeito melhor de você fazer isso, ou ela pode simplesmente observar e, com isso, aprender também. Quando a gente, como grupo, então aqui nós estamos no segundo nível ontológico, a gente estrutura esse novo modo de fazer, por exemplo, modificando um procedimento, modificando uma prática que existe lá. Então, a gente externaliza esse conhecimento que era tácito, né, porque estava na nossa mente, né, explicita ele de alguma forma. E ao combinar as várias pequenas mudanças, as várias pequenas melhorias da empresa como um todo, então a gente tem a combinação disso tudo e o resultado, que é o resultado coletivo que a empresa vai, vamos dizer, alcançar em função daquilo, e a vida continua. Tá certo? Então, é uma coisa muito legal isso aí. Ele ensina para cada um desses quadrantes. Deixa eu voltar aqui um minutinho. A gente pode se perguntar assim, bom, primeiro a gente precisa ver se isso é verdade mesmo. Uma vez que a gente assume que é verdade, e se eu quero gerar mais conhecimento, porque eu entendo que o conhecimento é um ativo econômico, então assim, da mesma forma como eu quero gerar mais dinheiro na empresa, eu acredito que quem está razoavelmente ligado no que está acontecendo no mundo, sabe que é importante gerar mais conhecimento na empresa. Então, como que a gente deve imaginar? Assim, como eu posso fazer para que as pessoas individualmente aprendam mais? Como eu posso fazer para que as pessoas cooperem mais, socializem mais? Como que eu posso organizar esses múltiplos conhecimentos dentro de uma ordem necessária que a empresa precisa ter para fazer transformações efetivas? E como que eu harmonizo todos os níveis hierárquicos e departamentos da empresa? Então, cada um desses quadrantes tem um conjunto muito grande de ações práticas que a gente pode desenvolver. E é isso que a gente chama de aprendizagem organizacional, né? Que começa, então, no nível do indivíduo, porque, assim, na essência da palavra aprendizagem, aprender, é só cada um de nós, individualmente. Assim como cada jogador do time é que vai desenvolver a sua técnica, a sua capacidade, sua habilidade própria. Mas existe, então, um nível coletivo, nível do grupo, né? Correspondente àquele segundo e terceiro quadrante. Existe um terceiro nível, que é o nível da empresa como um todo. A cada um desses níveis correspondem áreas de conhecimento. Aqui, por exemplo, é a área da educação, é a área da psicologia da aprendizagem, aqui é a área da sociologia da aprendizagem, antropologia, as próprias técnicas de trabalho em grupo, e aqui está ligado ao campo do conhecimento da administração. Mas nós aqui no Gaia trabalhamos com o quarto nível, que a gente chama de supra-organizacional, que é quando a empresa, então, interage com todos os elementos do seu ambiente, não só da cadeia de valor, fornecedores e clientes, mas todo o ecossistema, interagindo com universidades, centros de pesquisas, associações empresariais e etc. Ok? Bom, eu estou aqui numa quinta, né? Procurando ir mais rápido possível, que daqui a pouco a Emília vai jogar uma pedra na minha cabeça. Então, chegamos, né, na questão, então, do trabalho coletivo. Então, assim, qual é o grande papel do gestor? Qual é o grande desafio que os gestores têm que ter dentro dessa coisa toda? É exatamente o mesmo trabalho que um técnico tem, que um maestro tem, que é transformar indivíduos em equipe,
transformar individualidades em coletivo. E a essência disso, da melhor maneira que a gente tem de conduzir esse tipo de situação dentro da empresa, é através de uma relação participativa, uma gestão participativa, uma liderança participativa, ou seja, trazer as pessoas para dentro do processo do trabalho, né? Lembrando que cada um de nós não é uma mera, não é um computador, não é um pedaço de pau, não é uma cadeira. Aqui tá indo pro Beleléu, Giovana. Ah, tá. Daqui a pouco eu vou precisar de você aí, que aqui está acabando a pilha, a bateria, tá? Então, essa liderança participativa, que é o meio termo entre a autocrática, entre que eu mando e você obedece, e a laissez-faire, que é assim, deixa o barco correr solto, essa liderança participativa, ela procura agregar as pessoas dentro do seu próprio processo de trabalho. Então, como eu estava dizendo, não só no sentido físico, né, de mão de obra, de execução de uma tarefa, mas como um ser pensante que entende o que está acontecendo e pode e deve contribuir para isso melhorar, esse processo melhorar. E a síntese disso é a pergunta ou a atitude, o que você acha? O que você acha, Fernando? Como que nós podemos fazer isso melhor? O que você acha, Kelly? Tem maneiras que a gente poderia ser um pouquinho mais rápido? Ao fazer esse tipo de pergunta, em palavras ou em atitudes, a gente dispara, detona uma série de aspectos muito positivos para a pessoa e para a empresa. Em primeiro lugar, você mobiliza o raciocínio da pessoa, aumenta a aprendizagem. Porque o que nós precisamos para aprender é pensar, não é de informação. Você pode dar 1 tonelada de informação e a pessoa não aprende nada se ela não refletir. Você pode dar 0 informação e a pessoa refletindo, ela chega na solução. Onde é que estava essa lâmpada antes de ser inventada? Onde é que a pessoa foi buscar a informação? Aqui, ó. A gente tem uma usina de conhecimento em cima do pescoço. Então, o nosso trabalho como gestor é mobilizar isso aí, né? Ativar esse processo. Ele estimula a busca da solução, desenvolve a criatividade, integra a pessoa à equipe, que aumenta o comprometimento. A solução é nossa. Ela se sente reconhecida, que é uma das maiores ânsias, maiores desejos de cada um de nós, é ser reconhecido pelo outro. Agrega novos conhecimentos. Por quê? Porque nós todos pensamos muito melhor do que cada um de nós individualmente. E torna o trabalho mais estimulante, sendo, portanto, um fator de saúde mental. Então, o gestor que tem essa atenção, que tem essa prática, a gente denomina, para dar uma ênfase nisso, de gestor educador, que é um nome que eu até hoje ainda não estou muito satisfeito, mas não achei nenhum melhor, né? Então, são gestores que, além daquelas coisas meio basiconas, né, estabelecer metas, verificar se as coisas estão acontecendo adequadamente, assinar pedido de férias, aquelas coisas assim mais tradicionais, né? Ele identifica o que falta de competência. Ele mobiliza meio dentro da própria rotina de trabalho para essas competências serem alcançadas e lidera a sua equipe de modo participativo. Então, isso a gente chama de gestor educador. Então, é uma pessoa que pratica a liderança participativa, estimula a geração e disseminação do conhecimento, e nada melhor para disseminar conhecimento do que estabelecer relações cooperativas entre as pessoas, né? Integra a aprendizagem, enfim, promove ganhos de capital humano. Ok? Avança para mim, por favor. Tá? E por último, a aprendizagem como base da inovação. O nosso grupo se chama Grupo de Apoio à Inovação e Aprendizagem, não é por acaso. É porque existe uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Então,
a competitividade com qualidade de vida é o fruto na árvore, é o objeto de desejo, é o grande propósito que a gente deve buscar na empresa. Como que a gente faz isso? Trabalhando com melhorias contínuas, inovações em todos os aspectos da empresa. Mas o que é a inovação? A inovação é o resultado da aplicação de um novo conhecimento, ou seja, ele é o resultado de um processo de aprendizagem, ok? Aí, se a Emília não tivesse com o relógio, eu ia contar um caso para vocês, mas não vai dar, né? Em que a gente trabalha com uma empresa, uma das empresas que a gente trabalha, é uma empresa que projeta, produz e comercializa equipamentos eletrônicos. Então, como é que a gente tem feito isso aí? Faz favor, isso, tá? Mas isso vai ficar para uma outra hora. De repente, se vocês tiverem interesse, na hora das perguntas, dos debates, eu explico melhor. E mostrando, só falar isso aqui então, Giovana, né? Que tudo está vinculado à meta como um todo. Quer dizer, toda ação, e essa é uma recomendação que eu dou, toda ação, pequena, média ou grande, que você for fazer na empresa, você deve procurar estabelecer uma relação com a sua prioridade estratégica. Dessa forma, você consegue convergência nas coisas, que é aquilo que a gente chama de alinhamento interno, ok? Então, depois eu posso explicar um pouquinho como é que é isso aí. Pá, mais uma. Conclusão, mais uma. Então, resumindo, o conhecimento é a base da inovação. A inovação é o resultado da aplicação de novos conhecimentos que só existe na mente humana. E tudo aquilo que faz bem para o indivíduo aumenta a sua capacidade de gerar e compartilhar conhecimento. Coisas como integração dele à equipe, ao próprio trabalho, porque alienação quer dizer ruptura, é o contrário de integração. Pessoa alienada é uma pessoa que está desintegrada do seu entorno. Isso é muito ruim para o ser humano em vários aspectos. O respeito, que tem que estar à frente de tudo, né? Não importa, eu sou chefe, não sou chefe, lá é um ser humano, né? Eu acho assim uma covardia a pessoa que abusa do poder que a hierarquia confere na relação com o outro. Acho uma covardia, né? Ou, às vezes, uma inconsciência que é bom a gente despertar. Cooperação, né? Coisa muito boa. Então, aí eu lanço uma pergunta. Se a inovação é o resultado do novo conhecimento, o conhecimento só existe na mente humana, né? É muito importante estimular a aprendizagem das pessoas. Você acha que uma USP da vida, um CTI, vai lá e vai resolver o problema de inovação da tua empresa? E quando a USP foi embora? As pessoas falam assim, né? Transferência de tecnologia. Então, como é que é isso? Você já parou? Transferência de tecnologia é assim, né? Ô, Rafael, a tecnologia chegou. Onde é que eu ponho a tecnologia? Põe ali em cima da mesa. Onde que eu ponho a tecnologia? Hã? Onde é que é? É aqui, ó. Não tem como fazer essas coisas abstraindo-se do ser humano, né? E outra coisa, a inovação não é restrita a um grupo de gênios lá da área de P&D. Inovação específica de produto, uma grande mudança de processo, tudo bem. Mas essas pequenas inovações que todas as áreas têm que fazer, ela depende de todos, né? Outra coisa muito importante, né, é que, da mesma forma que eu falei da competência, a inovação, ela tem que ser a inovação certa na hora certa, né? Pô, descobri um sistema operacional legal. Você trabalha no seu computador, ele abre várias janelas. Pô, uma ideia genial. Só que o Bill Gates, há 30 anos atrás, já teve. Não adianta você trazer isso agora, chegou fora de hora. Então, a inovação é um processo que depende de estarmos na direção correta, na velocidade correta. E como que a gente vai na direção correta e na velocidade correta? É
integrando vários departamentos, às vezes clientes, etc., né, no processo de inovação. Resumindo, a gente precisa, mais um, Giovana, a gente precisa promover integração e colaborações dentro da equipe, entre a equipe e com instituições externas, eu não escrevi aí, mas também com o fornecedor e o cliente. Você pode fazer uma inovação maravilhosa, só que depois você não tem fornecedor para entregar aquilo que você precisa, por exemplo, né? Ou o teu produto não é aquilo que o cliente queria. Então, o processo da inovação, ele é fundamentalmente um processo sistêmico, ou seja, ele depende da integração de vários agentes, tá? Então, a inovação depende da aprendizagem individual e da capacidade do trabalho em equipe, tá? E é por isso que a gente, então, propõe que haja uma cultura de aprendizagem contínua na empresa, disseminada por toda a empresa e integrada ao dia a dia. Não uma coisa, uma dicotomia, né, de fazer e aprender. Essas coisas têm que estar juntas, né? Então é isso, a aprendizagem está na base da inovação, que proporciona, então, aquele tripé que nós falamos ali, né, no início, tripé da sustentabilidade, porque todos estão centrados no fator humano. Então, né, com isso, o trabalhador e a sua família se beneficia, porque eles se desenvolvem, aumenta a sua empregabilidade, aumenta seu sentido de satisfação, como a Giovana mostrou para a gente, o seu próprio reconhecimento como ser humano autônomo, inteligente, integrado. Com isso, a empresa aumenta a sua capacidade de inovação, né, com ganhos significativos de produtividade, qualidade e, como ela disse, redução de gasto com absenteísmo, presenteísmo, acidentes de trabalho, que existe uma relação entre essas coisas, não vem ao caso agora, e todos ganhamos. Porque quando há falta de saúde, geralmente não, todos nós arcamos com esses custos. Muitas vezes a pessoa vai para o sistema público de saúde, ou como se diz, fica encostado no INSS, ou seja, nós estamos pagando essa conta. E todo o sistema empresarial e econômico do país melhora. Então, finalizando, eu comecei com aquela pérola, né, do André Esteves, né? As empresas não existem para ajudar a humanidade, né, que é a visão dele, cada um é que tem a sua, né, colocando então aquela visão que é uma síntese do nosso trabalho, que as empresas se constituem em um dos principais instrumentos para a construção da sociedade que queremos. Ok?